Falando em entrevista de blog do Maurício Sabará, nós temos aqui o nosso companheiro Maurício Sabará, fez uma matéria com o ex-jogador de futebol Zenon, um dos maiores personagens da história do futebol brasileiro, e é o que nós vamos assistir agora a entrevista do Maurício Sabará com o Zenon. Acabei de fazer uma matéria com o Zenon e agora, através do próprio, conheceremos um pouquinho da sua história através das fotos. Não é mesmo, Zenon? É isso aí, Maurício. Vamos lá, então. Aqui está a seleção de Campinas, né, que foi formada pelo Placar, com jogadores de Ponte e de Guarani. Né? Aqui caberia mais 11 jogadores, né? Porque todos os que ficaram de fora também tinham a mesma qualidade, né? Mas como eles tinham que fazer um time, então montaram esse aí com 5 jogadores do Guarani, né? Aí o Carlos, Carlos, Oscar, Mauro, Polozzi, Zé Carlos, Yodirley, Lúcio, Renato, Careca, eu e o Tuto. Ponta esquerda. Irmão de Zé Maria, né? Irmão de Zé Maria. Irmão de Zé Maria, né? Então essa foi a seleção de Campinas, né, que foi denominada a capital do futebol, né? Devido aos 2 grandes times que nós tínhamos na década de 70, né? E depois aqui o Guarani campeão, esse era o elenco do Guarani. O tobogã ainda estava em construção, né? Aqui está Renato, capitão, Bozó, eu, Miranda, Claudinho, Careca, Milton, que chegou depois, enfim. Alguns jogadores, tem uma parte daqui que chegaram em 79. Os goleiros Neneca, Berigui e João Roberto, esses 3 goleiros, o Edson, zagueiro, Gomes, João Carlos, Flavinho Trevisan, que se transformou num grande preparador físico, né? Trabalhou no Corinthians com o Mano Menezes, né? Odair, Caíca, Zé Carlos, Góes, Carlos Alberto Silva, nosso treinador, aqui o nosso falecido presidente, Ricardo Schuff, seu Anselmo Zini, tesoureiro, seu Michel Abib, nosso fisioterapeuta Gilberto, fisioterapeuta Samuca. Aí nós temos aqui embaixo, essa é a seleção, né, que disputou a Copa América de 79, com o Toninho lateral, Leão, Amaral, Edinho, Carpegiani, Pedrinho, Tita, Palhinha, Zico, eu e Zé Sérgio. Nocaute Jaque, né? Nocaute Jaque, parecido Nocaute Jaque, né? E aqui em cima o time da Portuguesa, né, que eu participei, também de Toninho, Marangon, Juari participou, Márcio Araújo também, né? Goleiro Serginho, China, Vladimir, Douglas, que veio da Portuguesa, do Cruzeiro para a Portuguesa, né, isso em 89, né? Então, time fantástico, né, que tinha ainda Catatal, tinha o Jorginho, né? E aqui o time que foi campeão em 82, né? Foi campeão do Corinthians em 82, com o Solito, tá lá em cima, Solito, Ataliba, Sócrates, Casagrande e eu, Birubiru. Agachado, nosso massagista, seu Rocco, Mauro, falecido Daniel Gonzalez, Alfinete, Paulinho e Vladimir. Esse é o time base, né, de 82. Bom, aqui tem uma foto muito interessante, ali que eu estou com o nosso rei Pelé, né? Aqui está. Essa foto ela foi tirada na Hungria. Nós fizemos um jogo de Masters na Hungria. E nesse jogo Puskás também está. Foi o grande, né, atleta da Hungria, né? Então foi uma foto que eu guardo com muito carinho, né? Tá eu, Nenê Santana e o nosso rei do futebol, né? E a foto do bicampeão, né? O Atlético bicampeão. João Leite, aquilo que eu te falei, João Leite, Nelinho, Vandinho, Luizinho, Batista, Jorge Luiz, Sérgio Araújo, Everton Nunes, eu e Renato. Esse foi o time bicampeão mineiro. O que da democracia corintiana e aqui o time da democracia com o Leão, né? Então, em relação ao time que foi campeão, nós temos o Eduardo Amorim, né?
que jogou essa partida, e o Leão, Eduardo Amorim e Leão, que entraram nesse dia, né, nesse jogo. E o Juninho Fonseca, né? O Juninho Fonseca, que entrou no lugar do Daniel Gonzalez. O falecido Daniel Gonzalez. Falecido Daniel Gonzalez. Então, tem aqui o do Havaí, né? O Havaí. Havaí e Marcelo Luz, que foi aonde eu comecei, né? Ali está o time campeão de 73. E hoje você está nessa foto, Zenon? Eu tô ali sem bigode. Sem bigode. Ali, ó, cabeludo, parecendo mais um índio, né? E aqui também do Ercílio Luz, né? Aqui no Ercílio Luz, sem bigode. Isso foi em 1971, essa foto de 1971. E eu sou praticante de tênis também, né, Maurício? Está aqui uma foto com o nosso grande Carlos Kirmair. Esse foi um torneio realizado lá em São Paulo. E eu fui campeão nesse torneio. Eu jogo um pouquinho de ping-pong, ou tênis mesmo. Sabe, a gente marca um jogo, uma partidinha, né? Quem sabe a gente vai bater uma bolinha. E, bom, ali é o time da Portuguesa. Essa foto aqui ela foi tirada lá em Portugal. Esse foi o time que disputou aquele torneio lá em Portugal, com o Valdir Pérez no gol. Valdir Pérez. O capitão, o Hollywood, depois, né, que se tornou um grande jogador, né, o capitão, aí era menino ainda. E esse é o time que foi campeão, com Bentinho, de centroavante. Esse foi o time que foi campeão lá na Ilha da Madeira. E eu fui campeão com a Portuguesa. Bacana. Todo lugar que eu passei, eu belisquei uma faixinha. Belisquei uma faixinha. Beleza, Maurício? Tá aí a matéria do nosso amigo Maurício Sabará com o ex-jogador de futebol Zenon. Maurício, onde é que você gravou essa entrevista? Bom, essa entrevista foi muito especial para mim, porque eu gravei no dia 12 de janeiro, dia do meu aniversário, e foi a única entrevista que eu fiz fora de São Paulo, foi justamente lá em Campinas. Só que a entrevista com o Zenon é uma de muitas outras que eu já fiz para o blog Futebol de Todos os Tempos, que eu até vou passar o endereço para vocês, é http://normal FTT _futebol de todos os tempos.blogspot.com. Tá até aparecendo na tela, vocês podem ver o blog. Muitas matérias legais, tá? O pessoal pode olhar nos cantos também, mostra todas as entrevistas que eu fiz para o blog. E quem quiser também ver a matéria no YouTube, é somente digitar. Não, no YouTube pode ver também, Denilson, que no caso são os vídeos. É só digitar blog FTT e aparece todas as entrevistas que eu lancei no YouTube. Se colocar blog FTT, entrevista com, aí você pode procurar na maioria dos jogadores que estão aí. Tá certo, tá aí o Maurício Sabará falando do blog no qual ele entrevista ex-jogadores de futebol. Muito importante manter viva a memória dos ídolos do passado. A gente tem uma tradição de não respeitar os nossos ídolos, né? Depois que eles se aposentam. E jogador de futebol tem uma carreira curta, o cara faz 30 anos de idade, já estão querendo enterrar o cara. Exato. E agora, por falar em passado, o Santos está próximo de comemorar o seu centenário, né? Um time que tem um passado tão glorioso. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, João. O Santos, nesse sábado agora, 14 de abril, completa 100 anos de muitas glórias. Santos, fundado em 1912, em 19, quando o Brasil foi campeão do seu primeiro Sul-Americano de futebol, haviam 2 jogadores do Santos no time, que era Arnaldo Silveira, Milon. Em 1927, talvez seja a primeira equipe do mundo a marcar 100 gols no campeonato. Em 35 ganhou seu primeiro campeonato paulista, conquistando o segundo 20 anos depois, já em 55, no ano seguinte foi bi, e justamente nesse ano, pessoal, que chegou na Vila Belmiro um menino tímido, conhecido como Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé para o mundo. Com Pelé no Santos, a equipe foi 10 vezes campeã paulista, ganhou 3 torneios do São Paulo, ganhou um Roberto Gomes Pedrosa, 5 Taças Brasil, 2 Libertadores da América, 2 mundiais interclubes e muitos outros títulos, talvez a maior sequência de conquistas de um time na história do futebol. Pelé saiu em 74, em 78 ainda teve os Meninos da Vila, campeões paulistas, em 84 a geração de Serginho Chulapa e Rodolfo Rodrigues, mais recentemente, há 10 anos atrás, o time campeão brasileiro com Robinho e Diego, e agora, nessa última geração, com Neymar, Paulo Henrique Ganso,
Arouca, enfim. Posso garantir uma coisa, 100 anos de futebol arte. Parabéns ao gloriosíssimo Santos Futebol Clube. Agora, 2 comentários rápidos aqui ainda em relação às comemorações do centenário do Santos. Em sessão solene no Congresso, Neymar conseguiu lotar o Congresso. Parecia posse de deputado, mas não. Era uma sessão solene que contou pela primeira vez com o quórum de todos os deputados. E outra coisa é que Neymar cogita ficar no Santos após a Copa. Isso é um belo de um presente para o centenário do Santos, se ele ficar realmente após a Copa do Mundo. Pois é, agora o nosso companheiro Denilson Peroso tem alguns comentários a fazer a respeito da política nacional, já que o nosso colega Marcelo entrou no assunto da política. Não é não, Denilson? Citar alguns temas aqui que eu, como morador de São Paulo, como paulistano, algumas coisas da política do nosso país, principalmente na nossa cidade, incomoda, chateia e revolta. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o Wellington, lá do Itaim Paulista, que está aqui no Facebook, também mandando um abraço para a galera e participando do programa. 2 temas, rapidinho, Maurício Sabará. Primeiro, os nossos queridos deputados do Maranhão, após uma reportagem do programa Fantástico, né, eles reduziram o número de salários. Eles recebiam 18 salários, né, reduziram para 15. Você imagina a gente que, quando muito, tem o 13º. Os caras tinham 18 salários. Deputados estaduais do Maranhão, 42 deputados. Você sabe de quanto que era o salário de cada um, Marcelo? O salário de cada deputado no Maranhão, se eu não me engano, é de R$20.000. 20 mil reais. Eu não sou bom de matemática, o Gabriel de Lima. São 44 deputados. Não é à toa que eu fiz jornalismo, mas é muita grana. Mas assim, não pensem vocês que eles reduziram porque são bonzinhos, porque estão preocupados com o povo do Maranhão, que é um estado lindo, maravilhoso, só que a família Sarney já fez o favor de, né, acabar. É o estado mais miserável do Brasil, infelizmente. Só que assim, eles só reduziram porque houve pressão popular e pressão da imprensa. Então é isso. E mais um comentário rápido. Quem mora aqui em São Paulo também tem conhecimento de um tema que tem bombado na internet essa semana. Tem uma vereadora de São Paulo, meu caro Marcelo Simões, chamada Edir Salles. E essa vereadora, de uns tempos para cá, o que ela está fazendo? Ela está recebendo algumas informações privilegiadas do Serviço Funerário de São Paulo, que cuida dos óbitos e tal. E o que ela faz? Ela, com essas informações, por exemplo, uma pessoa da família do Maurício tem um problema e falece. A família está, né, consternada. E aí não se sabe como essa vereadora recebe essa informação, o nome da pessoa da família do Maurício, do Gabriel, e manda uma cartinha, com condolências, lamentando. Só que, para o azar dessa vereadora, ela mandou a cartinha para quem? Para a sogra de um jornalista chamado Flávio Gomes. Que beleza. Que é um baita de um jornalista da ESPN Brasil, que eu já tive a oportunidade de assistir palestra dele. Só que esse cara, ele é um cara sério, um cara clica. Ele escreveu lá no Twitter dele que ele nunca tinha escutado falar nessa vereadora, não é amiga da família e que ela teria mandado essa cartinha com o dinheiro de quem? Adivinha? A conta de correspondência que muitas câmaras municipais têm. E quem paga isso? O contribuinte. Eu, você que está assistindo. Então o que aconteceu? O nosso amigo jornalista colocou no Twitter, ele tem lá milhares de seguidores, isso está bombando na internet, a vereadora não sabe o que dizer, porque na verdade ela não tem o que dizer. Ela vai ter que responder para a opinião pública, e quem vai ter que responder também é o pessoal do serviço funerário. Como que essas informações saíram de lá e foram parar no gabinete da vereadora? Então, é isso.